Aham. Olá, tudo bem com vocês? O Fala com Farney hoje é especial. Nós vamos fazer um debate. Como vocês podem ver, estão comigo aqui três pessoas que vão debater o seguinte tema: educação e pandemia. Quais os impactos? É um assunto de extrema importância neste período, neste tempo em que estamos vivendo. Primeiramente, então, muito obrigado a vocês, espectadores que estão nos assistindo. Participem, podem compartilhar. Daqui a pouco eu vou tornar esta live pública para que vocês possam republicar para os seus amigos, tá certo? Bom, eu vou aqui então apresentar os nossos convidados por ordem alfabética. O professor de História, que está abaixo de mim, Gustavo Uchoas Guimarães, mora em Varginha. E do lado direito, José Roberto Tomé, diretor de escola estadual e matemático. Abaixo do diretor e matemático, a pedagoga e professora Thaís Marques Borges. É um grande prazer tê-los aqui. Gente, eu vou pedir só um minutinho para eu tornar pública essa transmissão. Só um minutinho. Para mim, já apareceu no Facebook. Eu estou com o Facebook aberto aqui. Já eu também. E já compartilhei. Assim que começou a fala, eu já compartilhei. Certinho. Eu vou aqui deixar no modo público. Pronto. Prontinho. A partir de agora está no modo público. Qualquer um de vocês que estejam nos assistindo, já temos 9 pessoas nos assistindo, eu estou acompanhando aqui, e essas 9 pessoas que quiserem republicar, podem republicar, e também dar as suas opiniões. Pessoal, então vamos lá, a gente vai fazer um debate aqui sobre esse tema, né, educação em pandemia. Vou começar com o Gustavo, e todos vocês, José Roberto e Thaís, que quiserem comentar a fala do outro, fiquem à vontade. Professor Gustavo, vamos lá. É o seguinte, a primeira questão que eu coloco na roda é a seguinte: é visível que nenhum setor social no mundo estava preparado, seja por qualquer aspecto, para enfrentar uma pandemia. No Brasil, onde a desigualdade social é gigante, os impactos na educação foram como terremotos. Fez da educação pública, que já era frágil, 10 vezes mais frágil. A pergunta é: se o Brasil não tivesse sua fragilidade histórica em se tratando do grande desamparo para com a educação, nosso país seria menos impactado? Se sim, como a gente veria uma reação menos destroçada pela pandemia se o Brasil tivesse um projeto e investimentos na educação sólidos e efetivos? Bom, aí eu já começo minha resposta com uma crítica, né? Porque o Congresso Nacional está discutindo a proposta do governo para o orçamento do ano que vem. E para gastos não obrigatórios, ou usando um linguajar técnico aí, seria gasto discricionário, né? São os gastos que não são obrigatórios. Há uma previsão, uma proposta do governo em reduzir esses gastos na educação em 12%. Ao mesmo tempo em que esses mesmos gastos não obrigatórios, há uma proposta para aumentá-los no Ministério da Economia, no Ministério da Defesa, e triplicar os gastos com propaganda e publicidade do governo. Triplicar. Então, a gente vê que... E não é de hoje isso, né? Eu estou citando, assim, o que é mais atual, que é a discussão no Congresso Nacional atualmente. Mas, como você bem disse na pergunta, historicamente já existe um desamparo muito grande com a educação. Se o Brasil
tivesse uma realidade diferente, talvez nós enfrentaríamos a pandemia de uma forma mais bem preparada. Eu até estava lendo aí, né, alguns casos de outros países, países que já há muito tempo investem em tecnologia nas escolas, né, na rede pública, investem na educação à distância, embora eu tenha algumas críticas e ressalvas à educação à distância, mas agora tem sido útil, né, esse investimento mais antigo, já que vem acontecendo. Você pega casos aí, Finlândia, França, Coreia do Sul, etc., que já são décadas de investimento em tecnologia nas redes públicas e também investimentos em educação à distância, que estão melhor preparados para enfrentar esta pandemia. Já o Brasil, né, tem problemas muito antigos aí, a começar pela estrutura das escolas e nem tanto o montante do orçamento, aliás, também, mas eu acho que mais do que o montante do orçamento... Gustavo, só um minutinho, nós perdemos o José Roberto, mas a gente vai tentar restabelecer a conexão, mas enquanto o José Roberto tenta se reconectar, pode continuar. Certo. E assim, para terminar, né, então a pergunta, ela realmente, se o Brasil tivesse um investimento maior em educação, realmente valorizasse a educação, estaríamos nessa situação? Não. Nós estaríamos bem melhores, na verdade. Né? Então, eu deixo agora para os colegas aí, se quiserem comentar alguma coisa ainda para complementar. Bom, Gustavo, ainda mais se tratando de um país tão desigual como o nosso, eu percebo essa distinção na prática, numa escola em que eu trabalho, em que os meus estudantes eles são de classe média e os nossos estudantes, então a gente percebe que a adesão de quem tem recursos ali tecnológicos é grande e às vezes aqueles que não têm tanto acabam não acessando e às vezes estão até trabalhando nessa pandemia, né? Verdade. Tem essa financeira, social também. Tem essa, verdade. Eu acho que um fator a ser considerado também, Gustavo, é o seguinte, que a educação brasileira já existia uma carência enorme de investimentos, né? E sim, eu acho que esse momento de pandemia acaba mostrando esta realidade mais cruel ainda, né, para a sociedade. Já existia um déficit muito grande antes da pandemia, e já existia uma dificuldade muito grande de se estabelecer a equidade, a igualdade de condições para todos que estavam nas escolas. E agora, a pandemia é como que mostra isso com muita evidência, essa falta de investimento que nós já vínhamos percebendo há muitos anos, né? Exato, é igual citei alguns países que já vinham há mais tempo e sem pensar em pandemia, né? Ninguém vai pensar assim, nossa, eu vou investir nisso aqui porque um dia pode vir uma pandemia. Não, mas países que já tinham essa cultura de investir melhor estão melhor preparados agora. E o Brasil, infelizmente, igual você bem falou aí, José Roberto, o Brasil, infelizmente, agora vem colhendo consequências de péssimos investimentos, mas isso já é histórico, né? Eu comentava isso até com alunos também, né? E colegas professores, que realmente a desigualdade que já era gritante antes da pandemia, e eu tenho experiência, no meu caso, a experiência de trabalhar na rede pública estadual e numa rede particular. Então, eu vejo a diferença gritante, assim, de estrutura, de capital cultural, de tudo, na verdade. E isso ficou ainda mais gritante, ficou ainda mais escrachado nesse momento. E a sociedade... Gustavo, com perdão da palavra,
fazendo uma constatação bem, não é nem exagerada, não é nem hiperbólica, né? Uma coisa é um país que tem investimentos bons na educação, que precisa se preocupar apenas com o vírus. Aqui no Brasil, além de se preocupar com o vírus, algumas pessoas têm que se preocupar com o dinheiro para comprar o sabonete para fazer a sua higiene. Porque a nossa realidade é que pessoas não têm nem dinheiro para comprar um sabonete. Isso, para nós, parece que é irreal, mas a gente sabe que não é. Sem contar essa visão mais assistencialista que os brasileiros têm da educação, né? Principalmente da pública, né? Meu filho está lá, tem comida, está seguro. Assim, é secundário a questão secundária a questão do estudo, né? Exato, a cultura. Às vezes, né? O estudo é o quê sem comida? Exatamente, Thaís. Eu acho isso que você falou importantíssimo, porque a cultura e a educação, ela tem que estar enraizada. E a gente, infelizmente, percebe que no nosso país, historicamente, não por culpa da população, por falta de cuidado dos governos, todos que já tivemos, com a sua parcela de boas coisas e coisas ruins, a gente vê que não há um prezar pela educação, né? Ela é apenas um título, não é uma coisa que é humana. Bom, mas vamos lá, para rodar então aqui a nossa roda, agora eu direciono a pergunta para o José Roberto. O senhor, como diretor de uma escola estadual, o que o senhor tem percebido que é mais dificultoso nesta pandemia em relação à educação para si mesmo, para os professores e para os alunos, José Roberto? Olha, Farney, tem sido tudo muito difícil, né? Mas para tentar resumir tudo o que seria mais difícil, né? O que está sendo mais difícil, eu colocaria a comunicação. Assim, tem sido extremamente difícil estabelecer comunicação com os alunos, com os professores. Por quê? Porque todos estão distantes. A pandemia fez com que todos ficassem distantes um do outro. Antes da pandemia, você colocava todos os alunos dentro da sala de aula, todas as pessoas que trabalhavam estavam dentro da escola, e você tinha uma comunicação costumeira de séculos, né, que você estabelecia dentro daquele espaço. Com a pandemia, todo mundo foi para suas casas, e a gente não estava preparado para isso. Então, nós passamos a nos comunicar à distância, utilizando a internet. E cada um está num grau de evolução em relação a isso, tanto no aspecto de conhecimento da tecnologia, quanto das condições técnicas para estabelecer a comunicação. Então, nós temos pessoas que, na escola hoje, que não conseguem se comunicar através da internet, então é preciso receber o material impresso lá. Isso é muito mais difícil, porque isso impede totalmente a possibilidade de interação durante o estudo. Você tem alunos que têm uma ferramenta precária, um celular precário para baixar as apostilas, para baixar o conteúdo, e acabam até desanimando. Você tem professores também com dificuldade para ter acesso. Então, eu elegeria a comunicação como o elemento mais dificultoso dentro desse processo. E realmente a gente percebe, né? Eu mesmo, no início da pandemia, fui comprar um notebook, depois comprei um celular novo, e para acostumar, para aprender, foi bem dificultoso. Antes de eu passar os comentários para a Thaís e para o Gustavo, eu quero dizer muito obrigado aqui para a Mônica, que está nos seguindo, Mônica Carvalho, o nosso querido Aron, né, o Israel Campos. Nós temos 13 pessoas que estão nos seguindo, além o Gustavo também compartilhou.
vocês, nossos espectadores, podem compartilhar também, e muito bom vocês estarem com a gente refletindo. Querem comentar a fala do José Roberto, Thaís e Gustavo? Eu gostaria de levantar o papel da mulher, da mãe, esposa, trabalhadora, e agora também professora, né? Quantas mães estão me procurando, né, para conversar a respeito das atividades? Não, até hoje eu acho que um pai, eu tenho quase 70 alunos, um pai no máximo, então as mulheres estão sendo mais uma vez afetadas, né? A dificuldade que elas têm de baixar, como diz o Zé Roberto, os aparelhos precários, elas estão se desdobrando para comprar aparelhos novos. Então, além da dupla jornada, nós temos aí uma tripla jornada. Sim, a impressão que tem é que a mulher, qualquer coisa que apareça, sempre ela já tem 3 vezes mais, né? Porque a gente tem trabalhos que ainda hoje são dados apenas para a mulher, né? Cuidar do filho a gente tem esse estereótipo, né, de que cuidar do filho é só muito para a mulher, cuidar da casa. Então, quer dizer, ela já tem essas duas coisas desde que ela nasce. Depois, se ela vira uma profissional, se ela tem que dar aula, alguma coisa, são coisas a mais, porque ela já nasce com tarefas pré-destinadas, né? Pacote, e aí a pandemia jogou mais uma atividade para ela que era inesperada. Né? Uhum. Thaís, aproveitando... Perdão, pode falar. Eu só ia comentar rapidinho na fala do José Roberto, eu pensava na desigualdade digital também. Né? Ele falou dessa questão da comunicação, né? A forma de se comunicar com alunos. Às vezes tem aluno que precisa do PET impresso, né? Aliás, muitos alunos estão precisando do PET impresso por uma questão de dados de internet, celular, né? Qualidade de celular e tal. Então, essa desigualdade digital também, né? Aí volta lá naquela questão que eu falei, de países que estão melhor preparados. Eu estava lendo o caso da Estônia. Tudo bem, a Estônia é um país um pouco maior que o Rio de Janeiro, mas tudo bem, que o estado do Rio, né? Mas a Estônia consegue fazer, já está fazendo até eleição por meio digital. Então, já é assim, investimento de décadas, então está conseguindo resolver. A China, vamos pegar um país do tamanho do Brasil, a China, né? A China, no meio disso tudo, conseguiu estruturar um ensino à distância baseado em programas de TV, né, e canais populares, tal. Então, vão assistindo e através daquilo ali vai fazendo a educação funcionar. Só que o Brasil tem essa questão da desigualdade digital que é gritante também, né, e aí a gente entende, né, a fala do José Roberto com relação à dificuldade de comunicação, né, entrando essa questão da desigualdade digital. Perfeito. Bom, agora passemos a pergunta para a Thaís. O governo de Minas Gerais e de outros estados brasileiros, eles já almejam um possível retorno das aulas presenciais. E aí, Thaís, o que eu te pergunto é o seguinte, você vislumbra um cenário seguro ainda neste ano para que as escolas abram suas portas? Então, Farney, eu andei pesquisando alguns dados, né? Percebi que São Paulo já tinha previsão de retornar no dia 8, agora de setembro, né? Pós-feriado. E também já temos o estado do Amazonas, onde a capital já retornou às atividades na educação pública, né? Manaus, as escolas voltaram e os dados não foram bons. Também temos os dados a nível internacional. Já vou falar os dados de Manaus, que eu colhi aqui. Os dados, Estados Unidos, alguns estados dos Estados Unidos voltaram, inclusive tem cidade lá que é livre o uso de máscara, não é proibido, não é permitido, assim, não é obrigatório, aliás. Além disso, então, muita gente está sendo infectada mundialmente nessas regiões em que as escolas estão voltando. Não deve ser o caso da China, né? E, como diz o Gustavo, eu não consegui encontrar os dados a respeito, depois o Gustavo pode comentar melhor para a gente aí. No Amazonas, pessoal, em Manaus, foi feito um teste com 1.060 professores que voltaram a dar aula.
32% desses professores estavam infectados, depois de 20 dias na sala de aula. Isso com máscaras que o governo deu, com álcool gel. Os alunos, se vocês também observarem algumas imagens na internet, eles brincavam com a máscara, eles não estavam levando aquilo a sério. Então, não é só preparar com recursos, não basta. Os nossos estudantes, às vezes, são imaturos para lidar com essa situação. Então, se em países que nós conhecemos como aqueles que estão em nível alto de desenvolvimento, isso não está dando certo, Reino Unido não está dando certo, na França não está dando certo, pelas pesquisas que eu fiz ali por cima, Manaus não está dando certo. Imagine no Sudeste, que é a região mais populosa do nosso país. O Norte é a região menos populosa. Então, aqui nós temos 44% da população do país. Se Minas Gerais voltar, eu não acredito que o cenário vai ser legal. O Romeu Zema, no primeiro semestre, ele mostrou muita firmeza, né, nos discursos, né, a pandemia, nós percebemos nas palavras dele, né, não sei se os meus colegas perceberam isso também, que ele queria, primeiro, que a pandemia acabasse para retornar às aulas. E depois de pressão, né, provavelmente do setor privado, no segundo semestre ele já está tentando fazer alguma previsão, provavelmente para acalmar os ânimos, né, do setor privado, e acaba que desestrutura os ânimos de quem tem medo desse retorno, né? Então, a minha resposta é: eu não acredito que enquanto não for criada uma cura para o Covid, as aulas não deveriam retornar, na minha opinião. E aqui no Brasil, o estado de São Paulo acaba sendo referência, né? O que se faz em São Paulo, outros estados acabam fazendo. E aí, São Paulo tinha anunciado, né, voltar dia 8 de setembro. Aí depois jogou para outubro. Agora já sabe Deus quando, né? Então, até porque em São Paulo, pensa bem, né? O Sudeste tem 44% da população brasileira, São Paulo sozinha tem 25%, por aí, da população brasileira. Inclusive, essa semana eu estava vendo aí que o governo de São Paulo está fazendo uma pesquisa popular, né, na internet, para as pessoas opinarem que querem voltar esse ano ou não. E, inclusive, há notícias de que tem chegado a pais de alunos termos de compromisso para os pais assinarem, caso as escolas voltem e tal, meio que, sabe, querendo jogar a responsabilidade para cima dos pais, que aí depois, se der errado, aí vai falar assim, não, mas os pais e os professores quiseram, né? Aí os sindicatos lá em São Paulo já estão se mobilizando para que, se tiver pesquisa, não é para responder, se for para assinar alguma coisa, não é para assinar. Né? Porque uma das últimas pesquisas do Datafolha aponta, salvo engano, mais de 70% das famílias brasileiras que eles entrevistaram, de todo o Brasil, não querem o retorno. Eu acho que aumenta, se alguém precisar o número, por gentileza. Chega a quase 80% as famílias brasileiras não querem o retorno. Porque amam seus filhos, né? Não vão ficar sossegados, porque por mais que tenha uma logística nas escolas, a gente não imagina uma escola, mesmo que botem apenas 5 alunos numa sala, a gente não imagina que não vai ter um encontro, né? A gente não tem, enfim, é muito complicado, né? Diferente de algumas pessoas que não atuam na educação, né, formal, muitas pessoas acham que é fácil. Sentem-se, alunos, olhem para mim, não toquem nos outros. Isso é muito difícil. Às vezes tem turmas... Bota a máscara, né? Eles vão querer brincar, eles não têm noção, às vezes, do perigo de contágio. Então, é muito difícil para a gente, professor, ter essa responsabilidade de controlar ali uma turma, para que eles não, além de você ter que controlar a disciplina, você tem que lecionar um conteúdo, você ainda tem que pedir para controlar, para que eles não
Fiscalizar. Não sei, eu acho que a saúde, ela é prioridade. Pois não, José Roberto. Primeiro eu quero pedir desculpa para vocês, esse entra e sai aí. Porque a minha internet aqui hoje está oscilando, então tem hora que cai. Mas eu ainda peguei um pouquinho a fala da Thaís, queria fazer um comentáriozinho. Eu vejo aqui em Minas Gerais muito olhando para o que vai acontecer no estado de São Paulo. Se o estado de São Paulo decidir retornar, eu acho que poderá vir ainda uma decisão nesse sentido de retornar este ano. Mas concordo plenamente com a Thaís, é uma decisão extremamente temerária. Eu fico pensando assim, não existe nenhum lugar na sociedade onde exista mais aglomeração do que na escola. E aí a grande preocupação nem é tanto com os alunos, né, porque nós sabemos que a doença nessa faixa etária ela é assim, muito tranquila, né? Eles não desenvolvem no sentido de vir a óbito e nada. Mas a grande preocupação é com os professores, com o servidor das escolas, né? E com as famílias, porque os alunos ali se contaminando vão contaminar as suas famílias, né, os seus avós. Esse é o grande problema, né? Eu acho que a grande questão que tem que ser analisada pelos governantes, né, pelas autoridades, na hora de tomar essa decisão. Creio que eles não vão nos consultar para tomar essa decisão, né? Infelizmente. Não, e tem gente que fala assim, mas tá abrindo bar, tá abrindo restaurante, por que não abrir escola? Tá, mas aí a gente tem que pensar o seguinte, restaurante, bar principalmente, abre à noite e tal, o que você espera? Que vá só adultos, né? Uma ou outra criança, mas que vá só adultos, que já tem consciência, ou pelo menos em teoria tem, né? Porque para segurar adulto no distanciamento já tá difícil, imagina criança. E a concentração de pessoas em bar ou restaurante não é igual uma escola, né? E tá ali, entra e sai de pessoas em bares e restaurantes, as pessoas não vão ficar todas juntas ali por 4 horas seguidas, não, vai ter um entra e sai e tal. Então, só que aí tem gente que quer comparar coisa que não tem como comparar, né? Exatamente. A escola é um espaço muito próprio, né? E que precisa ser analisado com muita tranquilidade, com muita frieza, com muita responsabilidade, sobretudo, né? Sim, e sem contar que voltar às aulas, por exemplo, voltar às aulas presenciais com limitação de alunos vai dobrar um serviço para o professor que já é muito grande, porque além dele dar a aula para os que estão ali na sala presencialmente, ele tem que garantir aquele conteúdo chegando também por meio digital aos que não estão indo presencialmente. Então, coloca-se já uma sobrecarga que já é grande e vai se aumentar ainda mais, né? Sem dúvida, é isso mesmo. Além da saúde relacionada à Covid, a gente vai ficar doente, né, com questões psicológicas. Sim. A gente vai adoecer, professor. Que aumentaram muito nesta pandemia, né? A próxima pergunta que eu iria fazer para o Gustavo, acho que todos vocês já comentaram, né? Que a pergunta que eu faria, se o Gustavo quiser complementar, seria uma possível volta, né? Com o professor tendo que, além de ensinar, fiscalizar, e não só o professor, né? Todo o contexto familiar, os pais iriam ficar muito preocupados. A pergunta seria se ele vislumbra um retorno às aulas caótico ou até mesmo trágico, né? Pode complementar se você quiser, Gustavo. Só para fechar, por tudo que já foi falado aqui, nós podemos ver que uma volta às aulas este ano seria caótico. Além do caso do Amazonas, onde em Manaus teve esses casos aí de professores contaminados, você tem, por exemplo, o caso do estado do Mato Grosso, onde algumas redes particulares voltaram
e voltaram ao presencial e logo já tiveram que voltar ao digital à distância, porque começou a contaminar. Então, ensaiou voltar ao presencial, quando veio já, opa, volta ao digital de novo, volta à distância, né? E tem acontecido, a França, que para sair um pouco do Brasil também, a França voltou às aulas no mês passado, se eu não me engano, e já estão falando de novo em voltar ao ensino à distância, porque estava muito controlado o número de casos confirmados, aí voltou às aulas, saiu do controle. Né? Então... Exatamente. Bom, a próxima pergunta seria para o José Roberto, mas ele já nos deixou de novo, mas só para reforçar, o José Roberto ele está no sítio dele, na chácara, mas ele já voltou. Perfeito. Que bom, né, gente? Nesta pandemia, morar numa chácara, ficar numa chácara, né? Vale a pena, né, gente? Melhor com a natureza do que com o normal, parece que já voltou, né? Bom, o José Roberto ele aparece aqui no meu celular, não sei se... Não, aqui no Facebook não, eu estou com ele aberto, mas já apareceu. Ô, Farney. Vamos lá. Oi. Farney. Eu estava te ouvindo, eu não estava ainda aí com a imagem, mas estava te ouvindo. Morar na chácara tem suas vantagens e as desvantagens, né? A desvantagem é essa da internet, às vezes, não pegar muito bem. Mas as vantagens são maiores, viu? Vamos lá, o senhor voltou a tempo. A pergunta agora é para o senhor. José Roberto, o sindicato das escolas particulares está fazendo uma certa pressão no governo estadual para que retornemos às aulas, né? Podemos subentender que a preocupação desse setor não é apenas para o aprendizado dos alunos, mas também a preocupação é econômica, porque muitas escolas privadas acabaram falindo, como a gente viu nos noticiários, e também alguns alunos da rede privada de ensino migraram para a rede pública, né? Porque os pais acabaram ficando com menos dinheiro, porque de fato a economia encolheu. A pergunta que lhe faço, José Roberto, é o seguinte: as escolas estaduais, né, o governo estadual, as escolas, devem se submeter a esta pressão que o ensino particular está tentando fazer? Farney, você está me ouvindo? Sim, perfeitamente. Beleza. Ok. Então, Farney, eu acho que nós não temos que ficar dando ouvidos para que o sindicato das escolas particulares estão dizendo. Eu até respeito muito, eu acho que eles têm o direito de estar pressionando para o retorno. Acho que as escolas particulares estão vivendo uma situação difícil, porque eu acho que elas têm uma pressão dos pais, tanto alguns para querer que volte, outros pais achando que não justifica continuar pagando para esse ensino à distância que não é de qualidade. Então, primeiro, eu respeito a decisão do sindicato das escolas particulares. Agora, em relação às escolas públicas, nós temos um sindicato que representa as escolas públicas. E a opinião do sindicato é terminantemente contra a decisão de retornar. Né? Então, eu acho que nós, da escola pública, temos que ficar com a decisão do sindicato das escolas públicas. Por quê? A realidade das escolas públicas são muito diferentes das realidades das escolas particulares. Até porque eles têm condição... Bom, nós perdemos a fala do José Roberto, mas enquanto ele retorna, se alguém quiser complementar... ele já voltou. Espera aí, pronto. Pode continuar, José Roberto. Não, eu estava dizendo, né, que até porque as escolas particulares
elas têm condição de organizar um retorno com mais segurança, com muito mais segurança do que as escolas públicas, pelo número de alunos, pelas condições de equipamentos, pelo espaço. Então, eu respeito a decisão do sindicato das escolas privadas, mas eu acho que nós temos que pensar na realidade das escolas públicas, e a realidade da escola pública, a minha opinião é que seria extremamente temerária um retorno antes da vacina. Comentários? Não, o que eu ia comentar é o seguinte, assim, eu acho que existe realmente uma pressão das redes particulares, mas algumas delas estão conseguindo se manter, outras não, né? Realmente, eu vejo até aqui em Varginha, em outros lugares aí, escolas particulares para fechar ou que já fecharam, realmente. Mas tem redes que têm conseguido se manter, né? Porque aí entra a questão de estrutura também, né? As redes mais tradicionais, por exemplo, tradicional entenda como mais antigas, né? E que tem maior presença no mercado educacional aí, privado, conseguem se manter melhor. As redes menores ou que são mais recentes, têm menos presença, essas é que realmente andam fazendo mais barulho, né, para que volte. Mas realmente, eu concordo com o José Roberto, a rede pública tem que seguir o que vem sendo orientado e conduzido pelo sindicato que representa os professores da rede pública. E se é para ficar afastado, né, no trabalho remoto, né, no trabalho à distância, que continuemos. E é isso que tem que ser feito, de fato. Perfeito. Antes que vocês digam alguma coisa, deixa eu dizer que nós temos muitos colegas em comuns nos assistindo, né? A Virgínia, por exemplo, né, bibliotecária, a Duda, a Maria Eduarda, que já foi minha aluna também, quero mandar um abraço para ela, a Tatiane Castilho Dias, que também é professora, a Beth, que também é nossa colega, e o Christopher Gonçalves, que é de Machado, é um amigo meu. Muito bom ter vocês aqui com a gente. A Thaís gostaria de comentar a fala do José Roberto? Rapidinho, né? Eu também concordo que nós devemos seguir o que está mandando aí o sindicato, não porque é imposto, porque para nós é o correto, né? Porque quem conhece o chão da escola pública sabe das dificuldades de oferta de recursos básicos. Então, imaginem só mais recursos, né? Mais gastos. Será que teremos essa condição? E a classe, pessoal, inclusive os professores aí que estão nos assistindo, ela não pode se dividir. Nós temos que nos unir em prol da nossa saúde, da nossa família, dos alunos, também das famílias deles. Nós temos que afinar o discurso em prol da saúde, em prol da nossa vida. É isso que eu peço para vocês que estão assistindo. Perfeito. Pois não? Gustavo, iria falar uma coisa? Não, né? Não, então vamos lá. Thaís, a gente continua com você. Então, você como supervisora, além de professora, você é supervisora. A gente entende que a supervisora, né, pelo menos uma das visões que eu tenho, que ela é um meio de campo, né? Ela busca um diálogo e um equilíbrio entre a gestão, os professores e os alunos, né? Então, está ali no meio de campo, tentando uma harmonização, né? Tentando um diálogo, um entendimento, né? Mas eu queria te perguntar agora, no teletrabalho, né? O que está dificultando essa harmonia, esse diálogo que o supervisor costuma ter entre gestão, professor e aluno? É o que o José Roberto disse, né? A comunicação. Às vezes os professores me procuram desesperados. Thaís, nessa turma, tantos apenas me enviaram. O que eu faço?
Aí eu tento ligar, eu pego ali a lista, né, de cadastro daqueles alunos, eu tento fazer o contato, o telefone já não existe, o endereço às vezes não é mais o mesmo. Então, essa dificuldade de comunicação, às vezes as mães também mostram muito desespero, como disse o Zé Roberto e o Gustavo, pela precariedade, às vezes, dos recursos que eles têm. É a comunicação, é o principal. Dos reveses aí, que eu brinco que a supervisora, ela fica no meio do tiroteio, né? Mas eu vou dizer com muita convicção, o peso está recaindo principalmente não sobre nós supervisoras, sobre o professor. Quem trabalha ali dentro, o principal. Porque nós ficamos frustrados quando os alunos não nos respondem, né? Quando nós tentamos algum contato. A direção também está com muito peso, muita sobrecarga em relação à questão burocrática. Eu vejo quando eu converso com o Luciano e o Zé Roberto, não deve me deixar mentir em relação a isso. A burocracia aumentou, a praticidade diminuiu e o contato praticamente se extinguiu. Está muito fraco, está muito difícil. Mas com pequenos alunos, eu observo um contato mais facilitado pelas famílias. Quanto mais velho é o estudante, eu percebo o maior distanciamento deles, da gente. Porque eles já estão com outros interesses, na maioria das vezes aí, né? Trabalhando, né? O Gustavo já falou, tem aluno que está falando, eu não vou fazer porque eu estou trabalhando. Outra coisa que é um dificultador, as famílias estão achando que isso não está valendo de nada. Muitos estão dizendo que querem que o filho bombe, que vai ser um ano perdido. É difícil estudar à distância, ou no modo, como diria o nosso governador, não presencial, né? Ele sabe usar as palavras. É mais difícil, porque exige ali uma internet, qualidade, rotina. Os alunos não estão estabelecendo rotina, igual a escola estabelece uma rotina. Nos estudos tutorados, essa rotina fica mais difícil. Hoje eu fui fazer uma videoconferência com a minha aluna e eu acordei ela 10 horas, sem querer. Todo dia, né? E geralmente nas 7 da manhã eles já estão ali prontos para estudar. Então, quando esses... Oi? E Thaís, antes a gente colocava todo mundo dentro da sala e eles ouviam na marra, né? A comunicação acontecia mesmo que os alunos não quiserem, mesmo que o aluno não queira, ele não pode sair, não pode abandonar a sala de aula, ou o professor está dentro do colégio, ele tem que ouvir as orientações que vai ser passada para ele, não tem jeito. O que mudou? O aluno agora está lá na casa dele, ele tem até condição de estabelecer a comunicação. José! Entendi. O aluno tem a condição, mas a gente agora depende muito mais da vontade do aluno. E às vezes também, gente, da vida que ele leva. Eu fui fazer também uma José Roberto retornou. Então, eu estava dizendo, né, que aí o aluno tem ele tem até condição de estabelecer o contato com o professor, estabelecer o contato com a escola, mas ele simplesmente desliga, ele corta, né, e ele é autônomo, né? O aluno de uma hora para outra, de uma hora para outra, ele se tornou autônomo plenamente. Então, ele decide se quer ouvir o professor, se quer ouvir a comunicação da escola ou não. Eu sinto isso em relação aos alunos e sinto também, Thaís, Gustavo, por incrível que pareça, em relação aos professores. Às vezes, eles simplesmente... não querem aparecer. Faz como acontece aqui comigo, faz de conta que caiu a internet, pronto, eu estou incomunicável, não é verdade? E não estabelece a comunicação. Ô, Farne, antes, a gente entrava na sala de aula, vamos pegar ensino médio, primeiro ano, esse é o primeiro 50 minutos aqui para ensinar. Hoje você recebe mensagens aleatórias. É aluno do primeiro querendo fazer videoconferência,
é aluno do primeiro 2 querendo respostas, ajuda, é mãe, é diretor. Quem dobra, então, recebe informações dos 2 cargos o tempo todo. Então, se o professor não tiver um controle do que está acontecendo, ele pira, ou ele desliga a câmera. Isso que o José Roberto falou sobre a autonomia que o aluno tem agora, e a Thaís reiterou isso, né? Eu tenho uma história, não vou dar nomes aos bois, mas eu tenho uma história interessante que um aluno, né? É um aluno qualquer, então eu não vou comprometer ninguém. Ele não fez nada do PET, mas eu achei interessante a forma como ele me respondeu um dia, depois de eu ter feito várias cobranças, né? E aí ele disse, eu perguntei se estava tendo alguma dificuldade, mas eu sabia que ele tinha celular, eu via ele online, né? Mas perguntei, está tendo alguma dificuldade e tal, você precisa de ajuda? E eu achei extremamente legal a resposta dele, porque mostrou um jogo de cintura. Ele disse, olha, professor, parabéns pelo seu empenho, parabéns pela sua preocupação, o senhor está fazendo muito bem o seu papel. Tá? Mas tipo assim, deixou implícito que ele vai continuar com a autonomia dele de não fazer o teletrabalho, mas elogiando a minha preocupação. Isso é jogo de cintura, né? Podemos passar a roda? Vamos lá, Gustavo, agora você é o nosso próximo aqui para a gente girar a roda. Ô, Gustavo, o teletrabalho, ele já provou que ele não é eficaz, né? Até dando continuidade no que a gente falou aí, ele não é eficaz em comparação ao teletrabalho, né? E aí é o seguinte, porque a escola, o estudo presencial garante para o aluno que não tem comida em casa, durante o tempo que ele está em casa, garante a merenda, né? Quando o aluno está na escola, ele está, naquele período, livre da violência, do mundo das drogas, ele está livre de uma vulnerabilidade que acomete muitas crianças e adolescentes do nosso país. Porém, quando eles estão na sala de aula, no ensino presencial, nós, professores, além de ensinar, né, além de fazer o processo de ensino-aprendizado, a gente também faz um papel, às vezes, de psicólogo, a gente tem ali multifunções, né, para dar conta disso tudo. Aí a pergunta que eu lhe faço é, no teletrabalho, agora durante a pandemia, parece que todo mundo, eu percebo que deu valor no professor no teletrabalho. Mas será que eles entenderam agora, por saberem disso tudo, né? Porque, só para fazer um exemplo aqui rápido, uma manchete que ficou muito estampada nos jornais foi uma mãe que morreu infartada tentando ensinar o filho sobre o PET, né? Isso é uma coisa terrível, mas reflete o que os professores passam dentro da sala de aula, com salas superlotadas. A pergunta que eu te faço é, será que nós temos uma consciência da população? Do governo a gente sabe que é difícil ter, né? Mas da população, que o professor ele tem um trabalho de sobrecarga nas costas dele? O que você acha, professor Gustavo? Olha, eu vejo que está acontecendo, na verdade acontece dois movimentos aí, né? Eu falo até assim, baseado em experiências pessoais e naquilo que eu vejo aí pela internet. Por causa do trabalho, eu acabo ficando muito mais tempo na internet, então a gente acaba vendo certas coisas, né, que antes não via. Então, o primeiro movimento tem sido o movimento dos cabeças duras, que acham que agora o professor está ganhando para ficar em casa, né? Então, sempre tem. Mas, graças a Deus, isso aí é minoria, é uma minoria muito pequena. Agora, o segundo movimento que eu vejo que, assim, crescer é justamente esse movimento de muitos pais valorizarem mais o trabalho do professor. E nisso eu vou usar de experiências pessoais. Desculpa. Usando experiências pessoais. No Estado, nem tanto. Assim, no Estado eu estou tendo pouco contato com pais,
né? Na verdade, até o contato com alunos não tem sido tão grande, né? Ainda mais considerando que muitos alunos recebem o PET impresso e vão tentando por conta própria, aí pela dificuldade da comunicação, como já foi pontuado várias vezes aqui, então acaba que não tenho contato assim, com muitos alunos, e com pais, então, é pouco. Mas nesse pouco contato que eu tenho com pais de alunos da rede estadual, eu vejo assim passa-se uma impressão de que está valorizando mais o nosso trabalho, vendo o nosso esforço. Até porque acontece, por exemplo, tem muitos alunos que estão usando o celular do pai, ou o celular da mãe, ou o celular de alguém da casa, e nesse celular chega uma atividade complementar, um vídeo explicando a matéria, um áudio explicando a matéria, um resumo escrito. Então, eles acabam vendo que está tendo o trabalho dos professores, e acaba valorizando isso. Na rede particular, eu tenho tido uma experiência interessante, porque lá na rede particular a gente eu trabalho na rede adventista, né, e a gente está tendo aulas ao vivo, né, todos os dias. Então, praticamente assim, é a escola funcionando a pleno vapor dentro da minha casa. E tem sido interessante, porque nas aulas ao vivo ali, os alunos entram, a gente faz como a gente está fazendo aqui, e eu vejo muitos pais que sentam do lado para assistir a aula também. Né? Irmão mais novo, irmão mais velho que senta, a madrinha. Eu tenho uma aluna lá todas as minhas aulas a madrinha está do lado. A madrinha falou que ama a história, aí gosta de assistir, né? E eu vejo isso uma boa, sabe? Eu até quando eu entro na aula assim, eu já falo bom dia, alunos, e bom dia, pais, madrinhas, parentes, etc., que estão acompanhando. E eles dão um retorno mostrando que estão valorizando muito mais, né? Então, assim, de uma forma geral, independente de ser particular ou pública e tal, os pais que entram em contato comigo são pais que eu estou vendo que estão valorizando mais o trabalho do professor. E naquilo que eu vejo na internet aí, grupos, né, eu vejo relatos do pessoal, eu estou vendo que não todos, mas muitos casos que mostram os pais valorizando mais o trabalho dos professores. Ô, Gustavo, eu queria pontuar um outro ponto nessa questão que você coloca, no sentido da valorização dos profissionais de educação, mas eu acho que esse momento também provocou dentro de cada lar. Oxe, já ele volta. A gente já acostumou que logo ele volta. Bom, até ele voltar, que vai ser rápido, deixa eu dizer aqui, mandar um abraço para a Edilane, para a Gabriela, ele já voltou, e depois eu dou mais abraços. Isso, depois a Thaís comenta aí também. Pode falar, José Roberto, então, estamos te vendo e ouvindo. Pode falar, então. Eu acho que a pandemia provocou um grande debate dentro de cada casa, de cada lar, no sentido do valor da educação, no valor da escola, do valor dos professores. A gente não tinha como esse debate acontecer lá dentro da casa. Nem sempre ele acontecia, quase sempre não acontecia, né? Mas com o fechamento das escolas e os alunos ficando em casa, e essa tentativa da escola atingir o aluno lá dentro da casa, provocou uma discussão. Você falava ainda há pouco, né, de alguns alunos utilizando o celular da mãe, do pai, para poder assistir aula. Então, eu acho assim, está servindo para se debater a questão da escola, o valor, a importância da educação. Eu acho que esse é um ponto importante que nós vamos possibilita a sociedade sair um pouco melhor com um olhar. Já ele volta, mas isso que ele está falando é maravilhoso. Pode falar, Gustavo.
Não, só assim, até que ele volte. Antes, até tinha aquela visão de que, às vezes, a escola parecia alienada da família, não tinha muito contato. Só que agora, no tempo da pandemia, as famílias estão com a escola dentro de casa. E aí, isso leva as famílias a pensar, e agora? A escola está dentro da minha casa, o que eu vou fazer com isso? Qual é o papel da escola? Né? Mas pode terminar, José Roberto. Não, era isso mesmo, eu já estava concluindo, vocês desculpem, porque hoje está oscilando muito aqui, mas é isso mesmo, eu acho que a importância, é um momento muito importante de discutir o valor da escola, o valor do professor, né, e todo mundo está discutindo isso, desde a classe A até as classes menos abastadas. Está discutindo, está debatendo o valor da escola na marra, porque é como você falou, Gustavo, a escola foi para dentro das casas, e aí teve que discutir, teve que debater, teve que, né, fazer as opções, isso está mexendo com as famílias. Isto é um aspecto importante no meu ponto de vista, né? Nós vamos sair um pouco melhores lá na frente. Sim. Sim. As famílias, quando elas comentam, né, que o professor, nossa, eu não dou conta de né, eles estão comentando isso, agora vocês estão na sala com 30, meu Deus, vocês vão para o céu direto, a gente ouve muito isso. Eu acho que nós iremos utilizar muito isso como argumento, quando isso acabar, que seja logo, lembra da pandemia, dá valor no professor, eu acho que vai ser histórico, né, pelo resto das nossas vidas, os professores que estão vivendo isso, nós vamos carregar esse discurso. Dê valor na gente. Muito bem falado por todos vocês. Eu não tenho mais nada a acrescentar, a não ser que esse aprendizado, né, a questão de que vocês todos falaram, que os pais estão tendo que fazer o trabalho não só do professor, mas da escola, rotina, aprender os pais estão tendo que ir no YouTube para aprender português, geografia, para ajudar os filhos, né? Então, assim, isso está sendo realmente um aprendizado para todo mundo e o nosso merecido valor, porque nós, professores, sabemos como é a nossa labuta, né? Então, que bom que precisou de uma pandemia, mas tudo bem, né? Tá valendo. Vamos lá. Thaís, a pergunta agora é para a senhora. Não, é para o José Roberto, desculpe. José Roberto, é o seguinte, este ano ele não vai ser marcado apenas pela trágica pandemia que estamos falando, mas também pelas eleições municipais, né? Em novembro, né, nós iremos eleger em todas as cidades do Brasil os próximos prefeitos e vereadores dos municípios brasileiros. E aí eu queria saber do senhor o que os futuros eleitos, prefeitos e vereadores, vão poder tirar de aprendizado da pandemia em relação à educação, para que eles possam colocar em práticas efetivas em suas gestões. Olha, Farney, seria o aprendizado que eles estão tendo nesse momento. Eu puxaria a sua pergunta para agora, para o antes das eleições, né? Eu acho que é o comportamento desses candidatos agora, nesse momento da pandemia, que vai definir o que eles vão levar para depois das eleições, o que eles vão aplicar lá depois. E, nesse sentido, eu acho que a gente tem que ter assim, muito clareza de que lado os candidatos estão. Se está do lado da ciência, do conhecimento, da história, ou se está do lado dessa visão distorcida, né? Você tem dois tipos de visão predominante nesse momento, né? Então, de que lado os candidatos estão? Então, hoje eu fico pensando assim, o que eu vou perguntar para os candidatos que vêm pedir o meu voto? Eu vou dizer para ele, você acredita no que está dizendo a OMS? Você é a favor da vacinação obrigatória? Acho que são questões fundamentais
né, que vai possibilitar esse candidato, se eleito, tirar aprendizados desse momento que nós estamos vivendo. Então, ele vai levar para depois das eleições o comportamento, a atitude, o aprendizado que ele está tendo neste momento, né? E é um momento que você tem dois rumos, o rumo da ciência ou o rumo do obscurantismo. Então, eu acho que é isso que está em jogo nesse momento, muito claro, para além dessa discussão de direita e esquerda, né? Em que você acredita? Né? Você acredita na escola, você acredita nos professores, você acredita na ciência, no que a ciência produziu historicamente ao longo do tempo, ou não? Ou você é um negacionista horrível? Então, eu acho que é isso que está em jogo nessas eleições, e o aprendizado que vai ficar é o que a sociedade conseguir mandar para depois das eleições. Pode ser um cenário promissor de reconstrução da sociedade, ou pode ser um cenário no sentido de piorar ainda mais o momento que nós estamos vivendo. Tomara que não. Comentários, se alguém quiser. Não, é isso mesmo. Né? Questionar os políticos agora. Né? E até eu tenho provocado meus alunos nas aulas ao vivo. O seguinte, eu falo para os meus alunos assim, todos vocês aí, tenho certeza que conhecem alguém que vai se candidatar a vereador, né? Porque agora tá pipocando nas redes sociais, principalmente, né? Sou pré-candidato, tá? Então, questionar, por exemplo, tá chegando recursos para os municípios a fim de combater o Covid. Ótimo. O que você vai fazer com relação ao que é feito com esses recursos? Você vai cobrar? Porque esses recursos estão vindo agora, mas vão continuar vindo e sendo investidos até o ano que vem. Então, tá pegando os vereadores que estão agora, prefeito que está agora, e vai pegar também vereadores, prefeitos da próxima legislatura. Então, o que esses candidatos, ou quem já é vereador e vai candidatar de novo, né? Como tem sido a sua atuação para garantir que esses recursos realmente sejam investidos no que precisa, no combate ao Covid, né? Porque não adianta nada, pega um recurso para combate ao Covid, aí você manda fazer um tanto de faixa escrito fique em casa e espalha pela cidade. Tá, não adianta de muita coisa, não. Né? Tem que ser algo mais efetivo. E então, realmente, cobrar tanto dos que já estão como dos que ainda serão, né? Que estão se candidatando, né? É isso. E também ficar por dentro do que eles pensam em relação a caso a pandemia tenha aumente no município, naquela localidade, o que aquele pré-candidato pensa a respeito da abertura de comércios, né? Da movimentação da população, das filas, do distanciamento social. Se ele acha que é bobagem, como diria José Roberto, se ele acha que é necessário, né? Isso vai depender também, né, dos candidatos, dos nossos representantes, porque são eles que acabam depois definindo o que nós iremos fazer como cidadãos. Perfeito. Uma coisa que eu achei muito interessante... Em Farney, pode falar. Eu acho que o que precisa ficar muito claro é que tem muita coisa em jogo nessas eleições, né? São dois rumos de opostos. Já o Zé Roberto continua. Eu acho que essa questão que foi colocada, né, sobre da gente ver, acho que os exemplos que ele deu, né, da gente perguntar para o candidato, você é a favor da vacinação obrigatória? Você é a favor do distanciamento social? Eu acho que essas questões, se a gente
ver qual foi a conduta do candidato, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. Mas, por favor, José Roberto, pode continuar. Não, o Farney, eu estava dizendo, né, que são dois pensamentos opostos, né, que estão em jogo nesse momento, né, e dependendo do resultado das eleições, nós podemos ter uma... Como bem o José Roberto disse, morar no sítio tem lá as suas primazias, mas tem também os seus percalços, né? Mas, assim, outra coisa que eu achei muito legal o José Roberto ter falado, é que não é questão de direita e esquerda. Quando a gente fala de ciência, é ciência. A direita e a esquerda têm que ter essas noções. Então, tem muita gente minimizando coisa séria, que é a vacina, que é a saúde, e levando para a questão polêmica, para a questão de discussão de fumaça. Não tem nada a ver de ser de esquerda ou de direita. Ciência é ciência, está provado. Não tem como a gente falar isso, usar isso como argumento, né? Até parecendo que é uma escolha libertária. Eu sou democracia, eu posso pensar o que eu quero. A gente pode pensar o que eu quero desde que seja democrático, desde que seja a favor dos valores humanos. Se você fere um valor humano, se você fere a vida, deixa de ser democrático porque está fazendo um ato ou verbalizando coisas que são contra a vida humana. E isso daí não é permitido. Até porque o vírus não escolhe ideia política, né? O vírus pegou o governador do Maranhão, que é de esquerda, e pegou o presidente, que é de direita. Não escolhe, né? Enfim, o candidato ele deve priorizar o bem comum, né, pessoal? O bem comum. E não pensar em números. Mas vai morrer mesmo, né? Alguns vão morrer mesmo. É uma frieza, né? Pensar a partir desse ângulo, na minha opinião. Gente, deixa eu mandar um abraço aqui. Marcília Marques, conhece, Thaís? Ela está aqui do lado. Janilda Pereira, um grande abraço. Matheus Xavier, Cibele Fonseca, Edilene Castilho, Gabriela Mendes, Ana Paula, Gui Dias, Reinaldo Carneiro, Angélica Vieira, minha sobrinha Lara, a Luciane, que é lá de Eloy Mendes, nosso colega, Matheus Brenda, Cauane, que é nossa aluna lá de Eloy Mendes. Muito obrigado pelas reflexões de vocês. Um abraço. Oi, Lu. Bom, gente. Oi, mãe. Tô na Globo. Gente, eu vou falar para vocês, eu costumo ter ao vivo geralmente de 5 a 10 pessoas, e nós estamos ao vivo aqui com uma média de 22 pessoas ao vivo. Pro Fala com Farney, isso é algo, uma audiência boa, viu? Bom, vamos lá. Thaís, para a gente fechar as perguntas específicas para cada um, tem algo que você, Thaís, diria que na pandemia obteve êxito? Se fosse para você pensar, teve algo que obteve êxito na educação durante esta pandemia? O principal já foi falado, que eu acredito que a gente vai ter mais êxito ainda se isso perpetuar e não se perder, que é esse reconhecimento dos profissionais da educação. É o principal que eu observo, né? Outras coisas que, assim, eu achei tão importante perceber como nós somos desatualizados, como nós somos tradicionais, estamos lá na Grécia Antiga em certas situações, assim, de não querer se atualizar, não ter domínio, às vezes, da tecnologia, ficar arredio, né, às vezes, utilizar aplicativos. Eu percebo muito isso. Respeito, principalmente, os profissionais que já têm
muita dificuldade, nós sabemos que nós temos colegas que têm dificuldades, mas é importante, porque eles estão tendo que aprender, nós estamos tendo que aprender a lidar com esse momento. Eu achei muito legal, porque já passou da hora de mudar essa visão de ensino tão arcaica, que é o professor no centro e os alunos sentados calados. Os alunos nunca tiveram tanta oportunidade de atendimento individualizado igual eles estão tendo agora. Quem está aproveitando, gente, está aprendendo sim. Não está assim, dessa forma, ninguém está aprendendo nada. Se quiser, se tiver acesso, claro, tem a questão da exclusão, que ela é indiscutível, mas quem quer e quem tem acesso, isso unido, está aprendendo sim. E nós, professores, estamos aprendendo mais do que nunca. E também os outros profissionais da educação. Por mais, contato de união. Eu percebo, não sei se nas escolas em geral, mas especificamente, né, percebo que os professores estão mais unidos. Nas reuniões feitas através de videoconferência, percebo maior respeito pela fala do outro, pela vez do outro, né? A participação também dos colegas, a fala aumentou. Está um ambiente, parece, com um cheiro mais participativo, mais democrático. Essa é a minha visão. Não sei se os colegas concordam comigo. Concordo plenamente, inclusive, mas assim, contar uma pequena experiência minha. No começo, quando tava ainda a pandemia estava muito mais incerta, né, essa questão do uso da tecnologia, aí realmente veio uma tonelada de coisa assim, de uma vez, né? Você vai ter que aprender a mexer no Zoom, no Google Meet, no StreamYard. Esses dias agora eu aprendi aí o Padlet, né? Mas no início, quando falavam para mim assim, vamos ter que fazer um negócio pelo Google Meet, vamos fazer um negócio pelo Zoom e tal, vocês conseguem? Eu falava, por fora, sim, eu consigo, vamos lá. Né? Até para incentivar os outros também, né? Principalmente os colegas que têm mais dificuldade com tecnologia e tal, falar, não, vamos sim, vai dar certo. Mas por dentro, eu tava gritando, eu falando, gente, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta disso, pai amado. Só que aí vai passando o tempo, né? A gente vai aprendendo e pegando confiança. Agora podem vir aplicativos e todas as tecnologias aí que eu tô dentro. E por dentro também eu tô concordando, sabe? Não tô gritando por dentro mais. Né? Mas realmente é um aprendizado muito grande que vai gerar bons resultados depois da pandemia, né? E eu que tenho, não só na área educacional, mas nessa pandemia eu comecei a me envolver mais com a área cultural e ambiental, e então tenho tido muitos aprendizados que serão úteis na minha prática pedagógica, a prática docente após a pandemia. O Farney. Pois não. Farney, a metade desses ouvintes aí, dessa turma que está acompanhando a live, é da minha família, porque está rolando aqui, eu estava vendo aqui no grupo, está rolando aqui um bolinho, quantas vezes eu vou cair, sabe? Então está todo mundo entrando. Está todo mundo entrando para ver. Eu estou rachando de rir aqui. Mas que será que vai acertar, levar o prêmio? Ô, José Roberto, então, eu vou te falar uma coisa. A tua família, então, parece que dá uma boa audiência. Qualquer live que eu for fazer, você vai ter que estar para a tua família, né? Só se for da chácara, né, Fábio? Quando voltar ao ensino presencial, à noite o senhor volta para a chácara para a gente ter essa ferramenta aí, né? Bom, gente, agora o que eu quero propor para nós todos é que a gente deixe uma mensagem. Antes disso, eu queria mandar um abraço também para nossa amiga Ângela Moraes, que é também professora aqui em Paraguaçu. Um grande abraço para você, Ângela. Oi, tia Ângela.
Ah lá, ó, o Rafael comentou uma coisa engraçada, o Rafael da Quadra, o professor Zé Roberto está caindo igual o nosso Vasco. Aqui é Flamengo. Zé Roberto, vou te falar, a gente estava com uma média de 22 pessoas, aumentou para 29, de tanto que você está caindo. Cai mais que a audiência vai aumentar. A gente vai passar agora, ó. Vai subir, não a gente vai superar a Fina Estampa, a reprise da Globo, daqui a pouquinho. Zé Roberto cai, a audiência sobe. Não saiu. Zé Roberto, eu nunca imaginei que isso seria uma estratégia de marketing. Então, aí, eu já estou começando a imaginar que eles estão pensando que isso aqui é armado. Eu também estou, é verdade. Isso faz a audiência aumentar. A Danilda deu uma risada aqui. Legal. Os próprios jabá do Farney aí. As próximas lives que eu fizer, eu vou combinar com a pessoa. De vez em quando você cai e depois você volta. Pessoal, então, para a gente encerrar, eu gostaria que vocês, que nós todos deixássemos aí um conselho, uma mensagem, algo que a gente deseja para os nossos alunos, algo que a gente possa dizer, o que a gente pode levar de aprendizado, por mais difícil que seja neste momento, o que nós... Posso começar, Farney? Professor? Pode, por gentileza. Porque eu corro o risco de cair a qualquer momento, né? Então, dá tempo de eu voltar. Ô, Farney, pensando nessa pergunta final sua aí, eu acho que o que fica para mim é a questão da solidariedade. O Gustavo falava ainda há pouco aí da ajuda que teve para aprender a mexer nas tecnologias. Eu também recebi muita ajuda, né? Eu sou da geração analógica, para você ter uma ideia, e tenho que conviver, né, com essas ferramentas todas, assim, com muita dificuldade, mas aprendendo a mexer com elas, e isso está me trazendo muita alegria, muito prazer, muita vontade de viver, depois de tudo isso passar. Mas o que fica para mim é a solidariedade. Eu acho que nós estamos mais solidários, nós estamos um ajudando mais o outro. Ainda bem que ele pediu para começar, né? Pois é. Mas creio que ele mais ou menos concluiu o raciocínio dele. E para você, Thaís? O recado para os estudantes? Se eu cair, vocês podem continuar, pessoal. Começamos outro diálogo, Roberto, pode continuar. Certo. Então, mas é isso, né? Eu acho que fica a solidariedade, né? Solidariedade no grupo, acho que nós estamos mais próximos. Então, eu diria, numa palavra, o grande ensinamento para mim, que eu estou levando para a vida, é da solidariedade. A pandemia me possibilitou uma experiência aqui mais junto da minha família, isso é muito legal. Eu estou adorando isso aqui, acho uma experiência que eu não teria se não tivesse a pandemia, então é uma coisa que eu vou levar para além da pandemia que vem depois, né? Então, eu deixaria essa mensagem de esperança para todos, né? Esperança que o mundo pós-pandemia será, com certeza, um mundo mais solidário, né? Um mundo mais humano, um mundo mais fraterno, porque nós queremos construí-lo. Eu concordo com o José Roberto, porque a partir de uma pesquisa realizada com os estudantes, meus alunos, 100% deles falaram que a melhor coisa da pandemia está sendo o contato com os irmãos, com as mães, os pais, os cachorros, os papagaios. Nós passamos a ser mais humanos, eu acho que parou aquela correria, aquele desespero, né, de sair e trabalhar. Estamos refletindo mais sobre a nossa humanidade, sobre como a simplicidade ela é importante, o abraço, o aperto de mão, que nós estamos evitando.
Então, eu vou deixar aí um recado para os estudantes. Aproveita esse momento, pessoal, os professores... Olha o cachorrinho do Zé Roberto Gaston. Os professores... mais uma estratégia para aumentar a audiência. O Zé Roberto virou um grande marketing. Essa é uma. Feio. Lindo. Os professores estão desdobrando. Como eu já disse anteriormente, nunca vocês tiveram tanta possibilidade de aprender individualmente, tirar dúvidas com os professores. Na sala de aula isso é difícil, porque são muitos alunos. Então, aproveite. Quem pode, quem tem recurso aí, celular, aproveite. E não reclamem tanto, vamos ser mais positivos, porque esse é o momento de priorizar a nossa saúde. Eu sei que não é fácil, mas nós iremos sair dessa pandemia muito mais fortes, alunos, professores e pessoas que nós somos. E a mensagem que eu passo é a seguinte: o ano está perdido para 124.614 pessoas aqui no Brasil. Por que esse número? É o número de mortos pelo Covid. Então, número atualizado de hoje, 124.614. Para esses, o ano já está, infelizmente, totalmente perdido. Agora, para quem está vivo, né, por mais dor que passe, claro, né, tem a dor de perder um parente, um amigo, né, para o Covid, ou então, até mesmo, né, de perder alguém que morreu por outra coisa, lógico, que as mortes por outros motivos continuam acontecendo também. Mas, creio que, ainda assim, por mais remota que exista a possibilidade, ela ainda existe da pessoa ter esse período como reflexão, né? Eu quando eu morava em Itaiandu, minha terra natal, Itaiandu é toda cercada pela Serra da Mantiqueira, e eu gostava muito de refletir olhando a serra. E muito do que eu refletia tinha a ver com o seguinte: transpor aquelas montanhas, né? Passar a serra. Eu precisava passar a serra, não no sentido literal, mas no sentido figurado, né? Passar as montanhas. E eu acho que fica essa ideia também no sentido figurado para esse momento da pandemia. A gente passar a montanha, né? E para os alunos, no caso, especificamente, o que seria passar a montanha? Aproveitar que está em casa. Alguns estão trabalhando, né? Principalmente alunos maiores aí já, 17 anos, estão trabalhando fora, alguns deles. Mas, ainda assim, aproveitar que está tendo mais tempo em casa, está tendo mais tempo com a família, passar a montanha, sabe? Se eu tenho essa visão sobre estudo e o papel do estudo na minha vida, por que não agora passar a ter uma outra visão, né? Não ficar só ali dentro daquelas montanhas que o cercam, né? Uma visão limitada sobre a importância da educação na própria vida, a importância disso para o futuro. Não, passar isso, né? E como é que você... E a partir disso, qual é a sua ação? Estudar. Então, a minha mensagem para os alunos apesar de tudo, ou aliado a tudo, estude. Né? Estude e aproveite esse momento para refletir e passar a montanha, no sentido figurado. Muito bem. Antes de falar a minha mensagem, Mayra Prado, que mora em Praia Grande. Nós temos uma pessoa aí de outro estado, né, mas que já morou aqui em Paraguaçu. Tiago Matheus também, um grande abraço. Cadu Silva, nosso grande capoeirista aqui em Paraguaçu. E a Líbia Arantes, que é de Eloy Mendes. E a Marilda Souza, que é nossa colega lá em Eloy Mendes. Um abraço para todos vocês. Marilda. Bom, abração, abração para Marilda aí. E um abração para grande parte da família do Zé Roberto, que garantiu uma audiência significativa, né? Vamos ver quem ganhou o bolão, hein? É verdade, eu quero saber depois, hein? Bom, eu diria... Eu coloco lá. Eu perdi a conta.
Eu diria que é a resiliência, né? Eu acho que acho que quando o Gustavo disse sobre as montanhas, por mais que seja um período muito difícil, né? É quase insano dizer que a gente vai tirar algum proveito de uma pandemia que está matando pessoas, né? Parece que é estranho dizer isso. Mas, de alguma forma, mesmo a gente perdendo vidas, né, a gente tem que, de alguma forma, ter a resiliência, ou seja, tá sofrido, tá cruel, mas, ao mesmo tempo, eu preciso ver o que isso faz na minha vida que eu me torne alguém melhor, por mais que doa, por mais que sofra. E a filosofia e a literatura, a psicologia e o próprio viver prova que nos momentos de dores são os momentos que a gente mais aprende, né? Não é à toa que os poetas, escritores, quando estão passando por problemas difíceis, né? Compositores de canções, quando estão em momentos de tristeza, são quando saem as mais belas artes, né? Então, vamos tentar, na medida do possível, sermos mais fortes e criativos e tentar ressignificar algo que está sendo tão difícil e penoso. Bom, deixa eu adicionar aqui o José Roberto. Eu queria ouvir de vocês algo, se vocês têm alguma última consideração, dizendo que nós estamos com o ápice da audiência, que é 31. Eu nunca tive 31 pessoas assistindo. E a família Tomé. Gente, lembrando, eu vou fazer a minha consideração agora. Lembrando que isso que o Zé Roberto está passando, para a gente é normal, porque na sala de aula, na escola, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Nós estamos acostumados com internet que às vezes vai, dá cachorro que não funciona. Isso não é motivo de desespero, então tá divertido, por isso que nós estamos brincando. Professor é isso, é viver, como diz o pai, na resiliência, adaptar. Eu aprendi a voltar rapidinho. Agora eu tô... Farney, se tem uma coisa que eu aprendi rapidinho aqui, foi voltar. Eu saio, mas volto rapidinho. Verdade, eu vi mesmo. Você já pegou a técnica aí de voltar, eu percebi. Eu aprendi. Farney, eu quero... Pois não. Isso é estratégico, Pode ver que daqui a pouco tem mais visualizadores. Estou segurando a audiência. Bom, gente, até o Zé Roberto ia dizer alguma coisa, mas até ele já lhe aparece, eu queria desde já agradecê-los muito e dizer o quanto que eu admiro vocês, o quanto que o nosso debate foi tão prazeroso, e especialmente aos nossos espectadores que estão em casa e que transformaram e que deram tanto carinho, né? Entrou a Eleusa aqui, que é lá de Eloy Mendes, né? A Juliana Prudenciano também. Um grande abraço para todos vocês. O Zé Roberto voltou, também agradeço, tenho uma grande admiração. O meu muitíssimo obrigado. Muito obrigada, Farney, pelo convite. Eu fico até com vergonha, porque é uma equipe de peso, né? São pessoas que têm um domínio, que buscam informação. Farney, José Roberto, foi meu professor, me ensinou tudo na supervisão, passei no concurso, graças ao trabalho que eu tive com ele, dele repassar todas as informações para a gente de forma tão transparente. Não estudei para o concurso, passei graças ao José Roberto, é uma coisa que eu vou carregar sempre. E o Gustavo, um grande professor de história, eu sempre falo que ele é um dos professores melhores que eu já conheci até hoje, carismático, nunca se cansa, bebe muito café, e sempre anima o ambiente. E o nosso Farney, que além de ele ser sempre uma pessoa carismática, que faz a gente divertir também na escola, ele tem um lado de psicanalista maravilhoso, poeta. O Farney, ele é polivalente. Um dia eu conto para vocês todas as características dele. Obrigado. Beleza.
Eu queria, Farney, agradecer também, né, o convite, fiquei muito feliz, agradecer aí o Gustavo, né, não tive o prazer ainda de trabalhar com o Gustavo, mas, Gustavo, sempre que falam de você, para mim, sempre, assim, muito elogio, deve ser uma delícia trabalhar com você, ser seu aluno, então foi um prazer participar desse momento aqui com você. Agradecer também a Thaís, viu, Thaís? Que alegria, né? Você foi minha aluna e perceber assim, o quanto você tem crescido, né? Evoluído como pessoa, como profissional. Você é encantadora nesse sentido, assim, né? Você vai muito longe. Obrigada. E, Farney, muito obrigado, viu? Muito obrigado por poder participar desse momento aqui tão prazeroso. Um abração para todos vocês. Gente, e o carinho também, olha que coisa mais carinhosa, né, gente? Ó, cachorrinho. É o Juquinho. E o carinho também está dando para perceber das pessoas que estão nos assistindo. A Juliana Prudenciano disse, Zé Roberto mora no meu coração. O Cadu disse que ama a história, fazendo uma referência ao Gustavo. A Juliana Prudenciano também diz, Thaís é uma pessoa e uma excelente profissional, todos são. Tiago Matheus, nota 200, quem descobriu o número de vezes que José Roberto caiu? A Cibele e a Janilda também deram os parabéns, a Eleusa deu boa noite. Pessoal, então, para a gente não atrapalhar aí mais a noite de ninguém, embora esteja muito divertido, muito obrigado mais uma vez, um grande prazer. Zé Roberto, você vai aparecer apenas para que nós possamos dizer adeus. Isso, eu também quero agradecer, obrigado, né? É a terceira vez que eu participo do Fala com Farney, né? Já virei freguês do programa aí. Verdade. E graças a Deus sempre com boa participação, porque o Farney conduz muito bem. Hoje também aí com essa equipe de peso, né? Thaís é uma supervisora que eu admiro demais, assim, e eu falo com propriedade que eu admiro, porque ao longo da minha carreira eu trabalhei em 22 escolas, eu peguei dezenas de supervisoras, então, e a Thaís, assim, tá muito à frente, né, uma das melhores supervisoras que eu já tive e tenho, então, E o Zé Roberto também tive assim, a oportunidade de conhecê-lo lá em Paraguaçu, num evento que eu fui participar a convite da professora Denise, né? E sempre também escuto muito bem do Zé Roberto. A gente vê assim, que é um profissional comprometido mesmo com a educação, quer ver realmente a escola e a educação escolar fazer sucesso realmente na vida do aluno e que os alunos façam sucesso de fato. Então, muito bom. Eu sou privilegiado de estar com uma equipe de peso dessa aqui, né, aprendendo. A gente fala um pouquinho, mas aprende muito mais. Isso é muito bacana. Obrigado mesmo e que venham mais oportunidades para nós aqui no Fala com Farney. Exatamente. Hoje o Fala com Farney foi Fala com Thaís, Fala com José Roberto, Fala com Gustavo e Fala com todo mundo aí que participou. Um grande abraço mesmo. Não vou mais fazer elogios porque eu teria 2 horas para elogiá-los, porque eu sou fã dos 3 que estão aqui. Eu sou fã mesmo dos 3. Não é à toa que eu convidei, né, vocês. Não vou fazer mais elogios para não desgastá-los, mas é muita alegria. E para encerrar, vamos encerrar sem o Zé Roberto? Só para a gente vingar dele? É perigoso ele vender, não vai segurar mais, né? Vamos lá, se a audiência aumentar, a gente espera o Zé Roberto para encerrar. Vamos ver, nós estamos com 26 visualizadores. Se aumentar, chama a gente... 27, aumentou. A gente espera. Aí, ó, aumentou. Abraços, pessoal. Até mais. Tchau. Um abraço todo. Tchau. Tchau.
Pessoal, já acabou a live, viu? Muito obrigado mais uma vez. Eu já encerrei, não está mais passando no Facebook. A Thaís acabou saindo porque ela também apertou. Ela saiu de verdade mesmo. Mas aqui, mais uma vez, viu? Muito obrigado, viu, gente? Foi muito bom.